Na versão 2014 do SolidWorks, ganhamos muitas novidades no ambiente de montagem. Uma delas foi a relação de Slot Mate, ou relação por corte oblongo. Nessa demonstração, vamos trabalhar com alguns modelos que utilizam cortes oblongos e geometrias cilíndricas, bem como a visualização das novas capacidades da versão 2014 com pop-ups e menus rápidos. Vamos para a interface do SolidWorks. Nesse caso, temos alguns subconjuntos e algumas montagens aqui atribuídos, onde nós podemos começar observando o trabalho com os menus rápidos do SolidWorks. Nesse caso, vamos utilizar um parafuso do Toolbox e esse parafuso nos apresenta uma sequência de configurações. Como podemos observar, o menu é exibido na tela e podemos trocar a informação no momento em que quisermos e na hora em que queremos. Nesse caso, vamos voltar para o perfil primeiro e vamos observar mais algumas capacidades com o trabalho no menu de pop-ups. Nesse caso, podemos exibir agora com muita facilidade o que é mostrado de relação no ambiente do SolidWorks. Com apenas um clique, selecionamos agora a exibição de relação dos componentes. Nesse caso, o SolidWorks mostra as peças que estão relacionadas e as faces do modelo. Nesse caso, podemos fazer algumas alterações, como suprimir, deletar ou tornar flexível o modelo. Nesse exemplo que estamos trabalhando, o mais interessante é excluir essa relação, fazendo com que o posicionamento dela seja feito de forma rápida e simples. A versão 2014 traz uma nova capacidade do SolidWorks com posicionamento em cortes e em forma de oblongo e geometrias cilíndricas. Nesse exemplo, vamos trabalhar com uma geometria cilíndrica e vamos utilizar o comando de posicionamento do SolidWorks. Entramos no comando de posicionamento e agora vamos trabalhar com os posicionamentos mecânicos. Nesse caso, ganhamos uma nova capacidade, o posicionamento por slot, ranhura ou por corte oblongo. Selecionaremos as duas faces do modelo, tanto a face cilíndrica quanto a face reta da nossa geometria. Nesse caso, podemos escolher o tipo de posicionamento e o dimensional dele, fazendo com que essa relação seja livre, em função do centro do nosso corte em slot, ou em função de uma distância ao longo de um vetor, ou em função também de uma porcentagem no trabalho desse dimensional. Nesse caso, então, podemos finalizar agora o comando e trabalhar com outras novas capacidades do SolidWorks. Voltando aos trabalhos com o nosso menu de pop-ups, podemos trabalhar também com que esse menu facilite o posicionamento de algumas peças. Nesse caso, podemos selecionar a primeira face do modelo e a segunda face de outra peça e um menu com as relações já é exibido. Nesse caso, as relações são inteligentes e podemos posicionar como coincidente da nossa geometria. Trabalhando, por exemplo, com relações cilíndricas, podemos utilizar esse mesmo pop-up para posicionar o nosso componente de forma mais rápida e mais simples na versão 2014. Nesse caso, selecionamos a relação de coincidente e no momento em que clicamos, a alteração já é feita. Trabalhando com mais algumas capacidades das novas relações do SolidWorks, podemos agora respeitar os limites em função de cortes oblongos. Nesse caso, vamos testar a cinemática da nossa geometria. Selecionamos com o mouse a face e podemos arrastar o nosso modelo. Como podemos observar, todos os limites em função do nosso corte oblongo é mantido nessa nossa geometria. Como podemos observar, a versão 2014 do SolidWorks traz ao projetista muito mais facilidade e agilidade no trabalho no ambiente de montagens, trabalhando com relações de posicionamento novas e pop-ups rápidos que ajudam no trabalho do dia a dia. A versão 2014 do SolidWorks traz muitas novidades com relação de posicionamento e no ambiente de montagens, fazendo com que nós reduzimos o nosso tempo de projeto e trabalhamos de forma mais rápida e simples.